Bem-vindo a todos à aula número 3, entendendo subproblemas com Fibonacci. Nas aulas anteriores, nós vimos conceitos de programação dinâmica e agora vamos entendê-los na prática usando visualização de algoritmos. Para isso, vamos dispor do código sendo executado no canto superior direito, à medida que iteramos passo a passo para os números de Fibonacci. Neste caso aqui, vamos avaliar o Fibonacci de 5, ou seja, o quinto número de Fibonacci. Para iniciar a execução, vamos iniciar pela linha 6, onde vai executar Fibonacci de n-1. Isso vai ocorrer até que o código chegue na condição da quarta linha, n igual a 1, que é quando ele fez o f de 2 menos 1, que deu f de 1. E teremos que f de 2 menos 1 é igual a 1. Em seguida, ele vai executar a linha 7, que é f de 2 menos 2. Depois vai para a linha 2 e retorna na linha 3, fazendo o f de 2 ser igual a 0. Uma vez que eu tenho os dois valores, agora eu posso retornar a soma deles, e f de 3 vai se tornar essa soma, que é o nosso primeiro f de 1 da recursão anterior. Em seguida, repetimos o mesmo para f de 2, retornaremos 1, pois f de 1 é igual a 1, ou seja, a variável f2 é igual a 1, e sua soma agora retornada para o nível anterior, tornando o f de 4 menos 1 igual a 2. E esse processo persiste, indo agora de f4 menos 2, f2 menos 1, chegando em 1, e ele vai fazer todo o processo reverso para retornar os valores. Só que para saber quem é f de 2, ele vai ter que calcular novamente o f de 2 menos 2, que já vimos ser 0. Talvez até algum de vocês pensem que não deu tanto trabalho calcular o quinto número de Fibonacci. Mas o que será que acontece caso tentemos calcular o 20º? Vamos ver? Bom, espero que tenham observado como vez após vez temos que resolver o mesmo problema. É isso que vamos estudar. Fizemos uma visualização matemática junto ao código e agora vamos entender e aprender como resolver e visualizar a solução também. Em primeiro lugar, vamos estudar uma abordagem bottom-up para solucionar o problema dos números de Fibonacci. Vimos que ao tentar calcular o quinto número de Fibonacci, até que não demoramos muito. Para o 20º número de Fibonacci, depois de algum tempo, ainda estávamos longe de concluir. E o que será que aconteceria se tentássemos resolver o 70º número de Fibonacci pelo mesmo método? Eu digo que levaria bastante tempo, mas tem uma maneira muito mais rápida de encontrar essa resposta, que é utilizando programação dinâmica, objetivo do nosso curso. Por um momento, vamos deixar de lado o 70º número de Fibonacci. Vamos nos concentrar nos números que já conhecemos. Podem notar que no canto superior direito temos novamente um código, porém diferente do anterior. Nele temos uma nova variável chamada dp, de programação dinâmica. Iniciamos ela com o valor 71, já que iremos calcular do número 0 ao 70 de Fibonacci. E logo na linha 6 e 7, vemos os casos base, que o Fibonacci de 0 é 0 e o Fibonacci de 1 é 1. Na linha 8, iniciamos o laço de repetição a partir do terceiro número, que é o que queremos descobrir. Na linha 9, vemos a nossa relação de recorrência, ou seja, o Fibonacci de i, o Fibonacci atual, é igual à soma dos dois números de Fibonacci anteriores. E agora temos uma complexidade linear, bastando agora para n números de Fibonacci apenas n computações.
Finalmente, encerramos na última linha, retornando o dp de n, sendo n o enésimo número de Fibonacci. Vejam como, através dessa estratégia, nós não partimos do 70º número. Fomos ao caso base, utilizamos a recorrência e, passo a passo, construímos a solução até chegar, de fato, à solução do problema que queríamos. Isso é importante porque, em geral, toda a solução boroap segue essa linha de raciocínio. Vejam que vários números apareceram em retângulos. É como se cada um desses retângulos fosse um espaço na memória. E essa estrutura é chamada de tabulation, ou tabulação. Ou seja, eu estou tabulando os dados e reutilizando eles para conseguir chegar na minha solução. Diferente da estratégia top-down que veremos mais à frente, que usa a memoization ou memorização ou simplesmente memória. Neste caso, nós não estamos lembrando porque vimos em outro momento. Estamos utilizando de fato todas as informações que temos até o presente momento para construir as próximas. Existem algumas questões associadas a isso. Por exemplo, tabulation nem sempre é viável porque precisamos tabular todos os valores do espaço de busca. No caso de Fibonacci, para ter o 70º número de Fibonacci, eu preciso dos outros 69 anteriores. Às vezes, em um problema, isso se torna inviável porque eu não preciso necessariamente saber todos os elementos anteriores para chegar no próximo. Às vezes, eu tenho algumas condições que basta conhecer uma parte deles. E ao utilizar a tabulation, eu vou ser obrigado a conhecer todos, e isso pode exceder o espaço de memória que eu tenho disponível. Estamos explorando como é o raciocínio e a implementação de uma estratégia bottom-up, mas é importante ficarmos atentos se de fato é uma estratégia mais conveniente para a resolução daquele problema. Estamos diante da árvore de recursão da função de Fibonacci. Novamente temos um código no canto superior direito e desta vez é um código recursivo com algumas variáveis, com uma nova variável também chamada dp. Dessa forma, caracteriza uma abordagem top-down. Por quê? Vejam que, apesar de eu ter meus casos bases na linha 6 e 9, onde caso seja 0 e 1, eu vou retornar 0 e 1, assim como está ali na relação de recorrência, não estou construindo elemento a elemento como na abordagem bottom-up, como fizemos. Se eu fizer um Fibonacci de 7, eu simplesmente vou seguir. É Fibonacci de 6 mais Fibonacci de 5. E quem é cada um desses? Também vai seguir. Mas vamos ver como que este código e a sua árvore de recursão nos ajuda a entender como podemos otimizar o tempo de resposta. Vimos que, ao chamar a função Fibonacci de 7, ele vai estar criando o nó raiz 7. A partir daí, eu vou dizer que é Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Até aqui, não tem segredo nenhum. Ao chamar essa função novamente, como vimos na primeira visualização, a função da esquerda vai ser chamada várias vezes, ou seja, eu vou ter o 7, vou ter o 6, vou ter o 5, vou ter o 4, vou ter o 3, vou ter o 2, vou ter o 1. Quando chegar no 1, ele vai testar a condição na linha 9, vai atribuir na linha 10 que dp de 1 é 1, vai na linha 11 retornar dp de 1. Essas atribuições poderiam ficar fora, não tem problema. Eu estou colocando dentro para mostrar que nem o caso base precisa ser atribuído anteriormente, diferente da abordagem bottom-up. Porque enquanto a árvore está sendo percorrida, é neste momento que a solução é descoberta e memorizada. Quando eu faço dp de 1 é igual a 1, eu estou memorizando a resposta do Fibonacci de 1. A partir daí, eu vou retornar dp de n, que neste ponto da árvore é 1, ou seja, o 1 ficou verdinho. O verdinho aqui está dizendo, eu calculei este cara. Uma vez ele vai voltar para a linha 14, para o Fibonacci de 2 menos 2, que é 0.
Então, ele vai lá na linha 6, testar se n é 0, vai memorizar na linha 7 e vai retornar na linha 8. Uma vez que ele retorne na linha 8, o 0 também fica verdinho. Em seguida, a função vai retornar para o nível de f de 3. E aí vai ter que fazer f de 3 menos 2, que é f de 1. E aí o código vai fazer uma checagem. F de dpn existe? Existe, porque a gente já atribuiu ali atrás. Então, eu não vou calcular este cara novamente. Eu vou retornar a partir daí na linha 13. Fazendo a função ser encerrada e retornando o Fibonacci de 1 para o nível de recursão onde está o 3. Por isso ficou vermelho. Mais uma vez, vou retornar até o Fibonacci de 4, onde está amarelo. Ele vai chamar na linha 14. Agora o Fibonacci de 4 menos 2, porque ele já foi para a esquerda, está indo para a direita agora. Fibonacci de n menos 2 é 2. 2 não é 0, 2 não é 1. Ou seja, ele vai testar dp de 2. dp de 2 já existe porque atribuímos lá atrás. Logo, eu vou retornar dp de 2 e não vou seguir calculando. Então, para resolver o Fibonacci de 4, eu até calculei o Fibonacci de 3 ali, parcialmente. Mas quando eu chego aqui em Fibonacci de 2, que eu já calculei ali embaixo, eu não preciso novamente ter que calcular. E aí eu ignoro todo este trecho da árvore. Novamente eu vou subir para f de 5. Eu já chamei f de 5 menos 1. Vou chamar f de 5 menos 2, que é 3. Olha só, 3 já está verdinho, então eu já tenho o dp de 3. Eu vou checar e vou retornar. Quando eu retorno, quer dizer que eu não precisei calcular. Ou seja, desse 3 que está em amarelo em diante, não preciso calcular. Então, todos eles ficam vermelhos. E eu tenho um f de 5. Novamente, eu vou calcular f de 6. E eu já calculei f de 6 menos 1, que é 5. Eu vou calcular f de 6 menos 2, que é 4. Então, vou fazer a chamada para o 4. E vou testar se dp de 4 já existe. E existe. Se a gente olhar na nossa árvore, 4 já está verdinho. Então, basta eu retornar o valor que está em dp de 4. Esses dois valores vão ser somados e retornados para 6. E eu vou ter o f de 6. Finalmente, ao chegar à raiz da árvore em f de 7, eu vou calcular o outro lado agora, que é f de 7 menos 2, sendo 5. E eu vou checar se 5 já foi calculado e está na minha tabela de memorização. E se a gente olhar a árvore, 5 já foi calculado lá atrás. Então, eu tenho. Basta que eu retorne e eu vou ter o f de 7 sem precisar calcular toda a ramificação da direita. Vejam como a memorização age durante o processo. Primeiro, ele explorou toda a árvore da esquerda. E ao longo que na direita começou a repetir, ele já sabia a resposta e não precisou recalcular tudo. Todo problema vai ter uma árvore desse jeito? Não. É provável que todo problema tenha uma árvore diferente, os subproblemas apareçam de maneira diferente. Ah, quer dizer que toda vez o subproblema vai aparecer na direita como uma ramificação inteira? Não. O subproblema pode aparecer na direita, pode aparecer na esquerda, pode aparecer nas duas, ou pode aparecer em subtrecho de todas elas. O que acontece? Você tem um problema, você tem uma relação de recorrência como a gente viu. E aí eu preciso identificar onde essa relação de recorrência tem os subproblemas sobrepostos. A partir daí, se eu desenhar e seguir o fluxo, eu vou perceber que eles aparecem. Uma vez que eu descubra onde eles aparecem, eu posso memorizá-los para que da próxima vez que ele apareça, eu não precise fazer as contas todas de novo. Eu simplesmente pego o resultado, porque a partir dali eu já sei o que vem depois. Vamos falar um pouco sobre problemas. Aprendemos a resolver o número de Fibonacci através de programação dinâmica,
utilizando duas abordagens totalmente diferentes. Este problema agora vocês já sabem resolver. Vamos falar de uma variação dele. Fibonacci, quantas chamadas? Problema 1029. Este problema não vai te pedir o enésimo número de Fibonacci, mas quantas chamadas recursivas, utilizando a definição formal, sem programação dinâmica, claro, são necessárias para calcular o enésimo número de Fibonacci. Então ele vai te pedir entre o primeiro e o 39º, e aí você vai dizer que o valor mais a quantidade de chamadas. Tá? Talvez seja possível passar sem programação dinâmica, não tenho certeza e não me recordo. Já resolvi o problema, mas não me recordo. Vocês podem tentar. O número é razoavelmente pequeno, mas como vimos, para Fibonacci de 20 já são muitas chamadas. E aí, cada vez que eu aumento o número, cada vez que o número é maior, mesmo que seja de 1 em 1, a quantidade de chamadas explodem. Então, problema 1029 é um aquecimento. O problema real é o problema 1033. É basicamente igual ao primeiro. Eu quero saber quantas chamadas recursivas são necessárias. Só que, além de saber quantas são necessárias, eu não vou pedir até o 39º número de Fibonacci. Eu vou pedir até o 2 elevado a 63 menos 1 ésimo número de Fibonacci. Então, o número de Fibonacci é extremamente alto e eu quero saber quantas chamadas eu teria que fazer para resolver este problema. Além disso, ele quer que você imprima o último dígito deste número que você achou na base que ele der. Pode ser entre base 1 até base 10.000. O algoritmo de conversão de base, todos vocês devem saber converter de binário para decimal, decimal para binário. É a mesma coisa, conversão para qualquer base e de qualquer base. O algoritmo é o mesmo. Vai dividindo pelo valor da base, pega o resto, enfim, toda aquela questão. Então, a saída é isso. É o enésimo número que ele mesmo deu, a base que ele mesmo deu, e apenas o último dígito nesta base. Este problema é um pouco mais complexo, se trata ainda de Fibonacci, se trata ainda de tudo que a gente viu, mas ele vai exigir de vocês um pouco mais de pensamento para que consiga chegar lá. Tá? Então é um problema com uma pequena variação do que a gente viu. Vocês têm a resposta para o problema mais simples e agora precisam só fazer uma pequena modificação para dar essa resposta aqui. Valeu, pessoal. Espero que tenham gostado da aula e gostado da visualização dos algoritmos. Não deixem de resolver os problemas, pois estes que ajudam a construir o raciocínio e o modelo mental para resolver os problemas de programação dinâmica.